Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco do livro Essencialismo. Vou dar uma ideia geral do conteúdo e falar para vocês as minhas impressões. Fica comigo até o fim do vídeo, que eu vou te contar tudo. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Eu separei o vídeo de hoje para conversar com vocês sobre o livro Essencialismo. Eu vou colocar as ideias gerais, né? E também vou falar as minhas impressões, quais são os pontos assim, mais importantes que eu acho que fazem muita diferença na vida da gente. Vou deixar o link na descrição, porque eu acho realmente que a leitura do livro vale muito a pena, né? É um livro com diversos princípios, ele fala muito de mentalidade, de conseguir perceber o que é essencial na nossa vida, e leva a gente a muitas reflexões, a muitos questionamentos. Então acho que vale a pena, vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em adquirir o livro, vou deixar o link da Amazon para vocês, tá bom? Então aqui está o nosso autor, né? Olha só, o Charme, 1977, ele nasce, ele é formado aqui em administração, tem seu MBA, ele conta um pouco da sua história no início do livro, né, falando quando ele resolve morar nos Estados Unidos, uma pessoa fala para ele assim, você resolveu vir para cá e tal, e ele fala que pela primeira vez ele percebeu, né, que tinha uma opção. Ele vivia muito achando que não tinha opção, que era só o que ele já tinha, né, colocado ali, como seguir uma carreira desde pequeno, família e tudo, e de repente ele viu as opções que a gente podia ter. Isso abre uma série de vivências para ele, que levam ele a esse livro Essencialismo, que é lançado em 2014. É importante a gente reparar que o livro fala de essencialismo, tá? Não de minimalismo. Assuntos se tocam em alguns pontos, né, mas não são equivalentes. A estrutura do livro que ele traz para a gente aqui, ó, são 4 partes. A essência, que ele vai falar da mentalidade do essencialismo, aí depois o explorar, né, como você saber discernir as atividades que são vitais das que não são, né, a tradução ficou como triviais, saber eliminar, como é que você vai tirar as coisas triviais para deixar as essenciais, e executar. Então aqui nesse executar tem umas sacadas, assim, umas dicas que ele deu que eu achei muito boas, funcionaram muito bem, que é como fazer quase sem esforço as poucas coisas vitais que você tem para fazer. Então essa é a estrutura do livro, né, em 4 tópicos aqui para a gente. Então vamos lá. Dentro das ideias, né, dentro dessa primeira parte, as ideias essenciais do essencialismo, né, uma muito forte que ele fala é do menos, porém melhor. E para isso ele dá de exemplo a história dessa vitrola. Muitos não conheceram, outros colocam como antiquário já, né? E assim, eu tinha minha vitrolinha, a gente tinha pequenininha, né, para botar os disquinhos infantis também, né, colorida, assim, era bem legal. E ele fala, então, voltando para o assunto, ele fala da questão da vitrola, né, como é que era? Fala, não, antes era um aparelho que tinha que ter o rádio, tinha que ser grande, tinha que ser tipo uma mesinha de cabeceira, era um móvel mesmo, né, muitas coisas. Só que isso aumentava o custo, isso dava mais trabalho e não tinha uma necessidade, não era essencial, porque o essencial era tocar o disco. E aí eles fazem um modelo que eu procurei na internet alguma coisa, né? Não sei se é exatamente esse modelo, mas ele fala, né? Um toca-disco com uma tampa de plástico e só, nada mais. Por quê? Porque esse é o essencial. Então ele fala, a gente vai tentar fazer algo menor, fazer menos, mas fazer melhor do que o outro. No momento em que você coloca a vitrola menor, mais enxuta, você pode melhorar ela, porque você foca naquilo que é mais importante, mais essencial. Então essa ideia do menos, porém melhor, vai ser fundamental no livro inteiro. É uma das grandes sacadas. Então não é o essencial para fazer pouco, é o essencial para fazer bem, para fazer melhor aquilo que precisa ser feito. O fato de você fazer só o essencial não quer dizer que você vai ficar de perna para o ar, quer dizer só que você vai se realizar mais por estar fazendo menos, porém melhor e consequentemente tendo mais resultado, tá legal?
Ele traz essa imagem que eu achei excelente. Aquela história de que uma imagem vale por 1000 palavras funciona muito bem. E o que ele está mostrando aqui para a gente? Que se você canaliza a sua energia, você caminha em direção a alguma coisa, você tem impulso, você tem energia dentro de uma direção e consegue deslocar, consegue fazer muitas coisas. Quando você não tem isso, você tem um pouquinho de energia para várias coisas e acaba não saindo do lugar. E não sai, porque um puxa para cá, o outro puxa para lá, um para cima, outro para baixo. Aí nessa de puxar cada um para um canto, a gente não sai do lugar. E no final a gente fica chateado com o resultado. Lembrei muito de uma frase de Confúcio, que ele fala assim: pegue um punhado de terra todos os dias e coloque no mesmo lugar, e você no fim da vida vai ter uma montanha. Pegue um punhado de areia e coloque em lugares diferentes por toda a vida, e no final você vai ter sujeira. Eu acho que é essa a ideia que essa imagem traz, né? Muitas coisas sem direção, pouco resultado e muito desgaste. Então essa é também uma das ideias fundamentais do essencialismo, né? E a ideia, como eu falei para vocês, é um livro que fala sobre estabelecer prioridades. E não se engane, eu sei que você sabe, acha que sabe as suas prioridades, mas quando a gente para pensar nelas de fato, elas meio que se perdem, elas se confundem com milhares de outras coisas que a gente faz. Então, se a gente não tem claro na nossa cabeça a prioridade, o que é prioritário, o que é o número 1, né, de tudo que a gente faz, que tem relação com a nossa realização humana, o nosso desenvolvimento, sentido de vida, enfim, tudo isso, se a gente não fizer, alguém vai fazer pela gente. Alguém vai dar um sentido para a sua vida se você não der. Por isso que é tão importante a gente assumir esse protagonismo e estabelecer as nossas prioridades de forma clara, tá? Então, quando ele fala da essência do essencialismo, né? Ele fala que a gente precisa escolher, discernir e perder para ganhar. Então, escolher é a gente assumir o poder de escolha. Não deixar que outros escolham por nós, não abrir mão disso. E o fundamental aqui não é que você vai escolher, ele fala que a gente abre mão da escolha também quando a gente quer fazer tudo. É como se fosse assim, eu tenho 10 tarefas, como eu não quero escolher o que é prioridade, eu quero fazer as 10. Isso também é abrir mão do poder de escolha, né? Discernir é saber discernir o que é importante do que não é, né, do que é trivial, e como você vai conseguir perceber isso nas coisas. Então é o discernimento, né? Depois a gente tem o perder para ganhar, que é assim, não dá para fazer tudo. Eu vou ter que deixar alguma coisa para poder fazer outra. Eu vou ter que deixar uns pratinhos para conseguir equilibrar outros. E ele traduz isso com qual é o problema que eu quero ter, qual é o problema que eu quero resolver na minha vida, né? Discernir, então, ele fala da desimportância de quase tudo. E ele fala que isso é importante porque a gente pode trabalhar muito, trabalhar cada vez mais, mas não necessariamente ter mais resultado. Se a gente coloca energia nas coisas erradas, que não são prioritárias, vem aquela imagenzinha, né, da energia indo para todos os lugares. Então eu não saio do lugar, eu posso me esforçar muito, mas se eu estiver me esforçando de forma errada, eu não vou ter mais resultado e eu não vou ter mais realização. Eu preciso saber o que é trivial, para o que pode ser retirado. Não posso tirar o essencial, e às vezes a gente faz isso, não posso ficar procrastinando o essencial, porque senão não tem uma realização real, humana, né? Eu não me sinto completo, eu sinto aquela sensação estranha, né? Estranha de fazer um monte de coisa e chegar no fim do dia estar super chateado, porque as coisas que a gente fez não nos realizam. A gente fez, e no final tem a sensação de que não fez nada, né? Por quê? Porque a gente não fez o que era importante, a gente só fez as outras coisas. Então, o trabalho é importante, o trabalho árduo é importante, mas mais esforço não gera necessariamente mais resultado. A gente tem que escolher aonde colocar nossa energia. E o perder para ganhar vai falar justamente sobre querer fazer de tudo. E ele fala que quando a gente tem que escolher entre duas coisas que a gente quer fazer os dois.
E a gente acha, ele fala que o erro é esse, a gente acha que dá para fazer as duas coisas, e muitas vezes não dá, a maioria das vezes não dá. A gente tem que saber onde a gente vai investir e largar o outro de mão. O exemplo que ele dá no livro é bem prático. Fala assim, eu tenho uma reunião para ir daqui a pouco, mas eu tenho um e-mail para enviar. Então o tempo está apertado e eu vou tentar enviar o e-mail antes de ir para a reunião. O que vai acontecer na minha vida? Ou eu vou chegar atrasado na reunião, porque eu parei para mandar o e-mail, ou eu vou mandar o e-mail atrasado para chegar no horário na reunião. Não dá para fazer os dois. E é uma mentalidade muito interessante, porque se você for perceber, a gente se enrola no cotidiano justamente porque quer fazer tudo, porque acha que dá para fazer tudo. E esse sobreesforço, né, esse esforço mal direcionado gera muito estresse, muita agonia, a gente fica muito pressionado. Um dos princípios vai ser, não dá para fazer tudo, a gente tem que perder em algum lado para ganhar do outro. Eu perco o e-mail, por exemplo, para conseguir chegar no horário na reunião. Se eu tento fazer os dois, provavelmente nenhum dos dois vai ficar bom. E eu vou ficar estressadésimo, né? Vamos explorar, que é o primeiro passo que ele fala, né, dentro desses 4 passos, que 4 partes, né, que o livro colocou. Então, o primeiro falou das ideias essenciais, e agora ele vai para o primeiro passo, que é explorar. Qual é a ideia geral desse passo? Eu preciso pensar mais sobre as coisas com as quais eu vou me comprometer, sobre a importância que as coisas têm. Eu tenho que explorar mais, estudar mais, observar mais para escolher melhor. Eu não posso me comprometer assim sem analisar antes. Ele comenta que o essencialista é uma pessoa que observa mais, pensa mais, analisa mais, para poder decidir melhor, não decidir por impulso. Para isso, ele diz que é necessário que a gente escape, né? Esse escapar que ele fala aqui é a sugestão que ele dá de reservar horários, tempos específicos no seu cotidiano só para pensar. Ele põe aqui, ó, estou falando de reservar de forma deliberada um período sem distrações, num lugar isolado, para não fazer absolutamente nada além de pensar. E a gente não faz. A gente quer pensar, a gente quer ganhar tempo, a gente fica, vou pensar nisso quando eu estiver no sinal indo para o trabalho. Eu vou pensar nisso enquanto eu estiver lá na esteira, caminhando, fazendo meu exercício, eu vou pensar sobre tomar tal decisão. Ele diz para a gente não fazer isso, precisamos escapar, sair da rotina ali do dia a dia. Não é porque você não pode pensar quando está andando na esteira, mas você está no cotidiano, você está naquela peleja, né? Apressado, correndo, literalmente na esteira, e você não está no clima, digamos assim, para pensar. Para pensar, a gente precisa escapar, seja uma semana, ele dá o exemplo do Bill Gates, né? Que tem o Think Week, que é uma semana para pensar, onde ele sai, uma vez por ano, ele sai durante 7 dias, leva seus livros, seus papers para tomar as decisões estratégicas, é um bom exemplo. E deu bons resultados, né? Outra coisa que pode ser feita também, que ele sugere, é durante o dia, ou durante a semana, um período durante a semana, onde você realmente se dedique a pensar, escapar e estar indisponível também, né? Máximo possível. Ele fala também da necessidade de brincar. Aqui eu peguei alguns tópicos, tá? Quando vocês forem ler o livro, vocês vão ver que tem mais coisa. Eu peguei só alguns tópicos. Ele fala que a brincadeira é muito importante e que tem um estudo que diz que a brincadeira desenvolve na pessoa, no cérebro, né? Esses estudos todos que os neuros sempre estão fazendo, de que ele desenvolve as habilidades necessárias para grandes empresários, lideranças, que é a criatividade, conexão, soluções inusitadas para as coisas. E ele dá uma definição interessante de brincar, porque quando fala brincar, a gente já pensa brincadeira de criança. E ele fala que não, que ele chama de brincar tudo que a gente faz pela alegria de fazer, e não como um meio para atingir um fim. É um momento em que eu não estou querendo chegar em lugar nenhum, não tem meta nenhuma, eu simplesmente estou sendo.
Estou aqui fazendo. Achei legal essa imagem, né? Dos dois ali juntos, um na sua, tipo, cadeirinha de roda motorizada e o outro no seu carrinho. Estão simplesmente ali, né? Não estão existindo. E estão tendo a alegria de estarem juntos. Ele fala que isso é o brincar e que a gente precisa tanto para desestressar, quanto para deixar que o nosso cérebro relaxe, para que ele possa depois voltar com mais força, com mais atenção, com mais foco. E fala inclusive das brincadeiras que se faz assim num ambiente de trabalho, uma pessoa que tem um monte de bonequinho, faz piadas, né, as brincadeiras saudáveis que a gente pode ter para fazer com que a gente pense melhor, porque a gente está explorando opções, né, a gente tem que pensar melhor. E ele fala que é muito importante o dormir. Ele conta uma história horrorosa do cidadão que não dormia, né, quase morre lá, literalmente. Achava que podia dormir muito pouco, 4 horas, 5 horas, acabou entrando num nível de estresse que o médico disse para ele parar durante 1 ano. Ele falou, não, 1 ano não, 1 ano é muito, 2, 3 meses eu tô bom. E aí ele teve que dar o braço a torcer, que depois de 2, 3 meses ele continuava doente, porque dormia mal e pouco, né? E ele comenta que dormir está sendo o novo símbolo de status dos empreendedores de sucesso. Muitas pessoas que chegaram no topo, que são referência dentro das suas áreas, acabam dizendo que elas dormem melhor, elas dormem, mas elas dão um valor maior ao dormir. Por quê? Porque é fundamental para você pensar bem. E eu não sei vocês, eu me identifico muito, porque quando eu durmo mal ou durmo pouco, também é quando eu faço decisões muito ruins. Reações muito ruins, o autocontrole diminui muito por causa da fadiga, então tem muitas consequências ruins o fato da gente não dormir. E ele põe isso num ponto onde ele chama de preservar o seu patrimônio, e preservar sua saúde de várias formas, e ele foca muito na questão do dormir. Você não pode dormir, dormir bem no lugar certo, fazer aquela higiene do sono, tá? Negócio bem agradável e realmente é muito bom dormir bem. E ele fala, por fim, nesse início do explorar, então, é o selecionar, uma das fases do explorar, né? Como é que você vai escolher o que é essencial? Ele fala que é importante ter as perguntas corretas. E as perguntas não são qualquer umas, assim, elas não podem ser genéricas demais, mas tem que levar você a descobrir, começar a descobrir seu propósito. E ele diz que para fazer uma busca avançada, que vai ter como parâmetro, né? O que você se apaixona, né? Qual é a sua paixão, o que você gosta de fazer, áreas de estudo, atividades, hobbies, né? O que você realmente gosta de fazer. Tem um elemento de gostar, porque esse gostar faz com que as coisas todas fluam muito e provavelmente você tem uma habilidade, porque a gente costuma gostar das coisas que a gente faz bem. É muito difícil a gente gostar de coisas que a gente faz mal, que não dá resultado, que a gente não progride. Em geral, a gente abandona. Algo que eu gosto muito de fazer, eu posso estar começando, posso estar aprendendo, posso estar melhorando, né? Pode não estar perfeito. Mas, em geral, essas coisas que a gente gosta, elas estão mexendo com o potencial real dentro da gente. O segundo é o que aproveita melhor o meu talento. Dentro disso que eu gosto, qual o meu talento? Como é que eu posso aproveitar esse talento que eu faço bem? Isso que para mim é mais fácil, é mais fluido, né? E em seguida, o que eu faço, que eu gosto, que eu tenho facilidade, que eu tenho talento e que atende uma necessidade importante no mundo, para as pessoas, que é útil, porque ninguém gosta de fazer coisas inúteis. Por mais perfeito que fique, você vai lá e fiz um negócio que não serve para nada. É difícil você se realizar dentro disso. Então é necessário que atenda algo que seja útil, que atenda uma necessidade das pessoas, histórica, enfim, que você veja que está participando de algo maior. E muitas vezes as pessoas barram aqui por falar, mas o que eu gosto não necessariamente ajuda. Mas você pode pensar numa forma de que isso passe a ajudar as pessoas. Por exemplo, até comentei com os alunos, né? Eu conheci um cidadão que fazia coleção de selo. Eu fiz coleção de muitas coisas, mas coleção de selo tem todo aquele estigma, né? De o cara lá, isolado, olhando para o seu selinho e tudo. E o que
esse cidadão que eu conheci fez? Ele fez tipo uma exposição histórica, ele ensinava a história da cidade por meio dos selos que eram impressos. Olha só que interessante. A coleção era algo que ele amava profundamente, ele tinha um talento, né, para ver o que era importante, quais os selos que valia a pena pagar mais, ele tinha um talento ali naquela seleção. E depois ele transformou isso em algo útil, ensinando a história do local através dos selos. Tá? Então a gente sempre consegue transformar isso em algo útil, ok? Isso é importante. Aí dentro da estrutura do livro, ele vai agora para o 3, que é o eliminar. Então, eu fui, explorei, olhei, pensei, agora eu preciso eliminar o que não é essencial. Olha só que coisa complicada. E eu acho que aqui é um dos pontos mais sensíveis, porque não é só você saber o que é o essencial, qual é o seu propósito. A proposta do livro é que você comece a viver em função do propósito, você comece a viver em função do que é essencial para você. Então eu tenho que eliminar o que não é essencial. E se você pega a sua agenda, suas anotações, suas tarefas, enfim, quando você faz um levantamento das atividades que você tem que fazer, ele faz um desafio, ele diz, garanto que a maioria das coisas que você tem para fazer não tem relação com o seu propósito, não tem relação com aquilo que é essencial. Então, como é que eu tiro essas coisas? E aí ele vai entrar, então, nessa parte do eliminar. E a primeira coisa que eu acho que aqui realmente muda muito é a questão da clareza. Ele fala, não dá para você ter um parâmetro que não é claro. Eu preciso de uma clareza de propósito para poder saber escolher aqui. É como se fosse uma estrela, né? Eu tenho uma estrela aqui, ela é esse propósito, ela é essa referência. Se eu sei para onde eu estou indo, aqui eu escolho. Se eu pego meu barquinho, põe para a direita, para a esquerda, né? Se eu preciso pegar o vento para ir para cá, para lá, por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Se eu não tenho essa referência, eu não sei o que fazer hoje. Então, mesmo que a sua referência seja futura, você precisa dela para escolher no presente. Não é só uma questão de saber onde você está. Para você saber selecionar, né, que é a proposta dessa parte do livro, você tem que saber para onde você vai. A clareza de propósito passa a ser algo fundamental. E ela influencia o jeito que você vive hoje. A forma com que você vê o seu futuro influencia as escolhas que você vai fazer hoje. E ele comenta, então, que para a gente poder ter essa estrela, essa referência, ele propõe que a gente construa um objetivo essencial, ou um objetivo essencialista, que você tenha uma visão clara do que é importante para que você possa, então, escolher as coisas no agora, no hoje. Ele põe, né, que para orientar a noção mais ampla de propósito e ajudar a mapear o caminho da sua vida, você precisa construir esse objetivo essencial. E ele fala que é difícil, porque a gente precisa fazer perguntas delicadas, abrir mão de várias coisas e ter disciplina para excluir prioridades que concorrem. O fato de ter clareza dá trabalho e traz responsabilidade, talvez por isso a gente não queira ter as coisas tão claras. Ele faz essa frase que eu achei ótima, o principal é manter o principal como principal, não tornar o principal secundário. E como é que a gente faz? Como é que a gente deixa de ter o principal como principal? Quando a gente coloca uma série de outras atividades e procrastina, posterga, coloca lá para frente aquilo que é principal. Seu principal passa a ser secundário, porque ele não foi corretamente priorizado. E você sabe que é importante, você sabe que vai te realizar aquela atividade, mas por algum motivo ela está sempre no futuro, nunca está na agenda do presente. As decisões que a gente toma não estão levando a gente para onde a gente quer. E isso é altamente frustrante, dá um vazio horroroso. Umas horas, quando a gente se toca do que está acontecendo, então, é terrível. Melhor a gente começar a trazer esse projeto para o presente. Então, vamos manter o principal como principal, porque isso é o principal que a gente tem para fazer. E aí, quando eu tenho, então, o meu objetivo essencial, e isso falo novamente, reforço, é um dos pontos mais importantes do livro,
Sem isso, não dá para fazer nada, não dá para priorizar se você não sabe o que é importante. Se você não souber o que é esse essencial, você sempre vai trabalhar no urgente. Ele comenta no livro, né? A gente acaba deixando as coisas que realmente têm valor para segundo plano e fica apagando incêndio o dia inteiro. É o prazo que saiu, é a conta que está vencendo, é o prazo do relatório, do TCC, do não sei o quê, as coisas todas a gente... Não, depois eu vejo, depois eu faço. Eu tenho uma amiga que ela me chamou um dia e falou assim, Renata, você podia me ajudar a administrar meu tempo? Eu falei, beleza, posso, claro, bora lá. Ela falou, mas eu estou um pouco aperreada agora, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Quando der uma aliviada, aí eu te procuro. Tipo assim, depois que eu resolver o problema, eu te chamo para me ajudar a resolver o problema. Né? De tempo, falo, não, se você está aperreada, é agora, né? Se você está com dificuldade de lidar com o tempo, é nesse momento que você tem que fazer isso, você não pode adiar as coisas que devem ser feitas, né? Então ele fala, né? Vamos ousar negar, vamos aprender a dizer não, e talvez essa seja uma das maiores dificuldades que a gente tem na questão das prioridades. É porque agora que eu sei o que é prioritário, eu teria que dizer não às coisas que não são. E é difícil para chuchu, gente. Eu tenho dificuldade, a maioria das pessoas que eu conheço tem dificuldade de dizer não. Porque a gente quer agradar, porque a gente acha que vai ser descortês, porque a gente tem medo de ser retaliado, né? A gente tem medo da pessoa ficar chateada, ofendida e depois se vingar, ou ficar lá sofrendo, e a gente não quer fazer a pessoa sofrer, ficar chateada com a gente. Enfim, tem milhões de motivos para a dificuldade de dizer não. O fato é que se você não aprender a fazer isso, você nunca vai conseguir fazer as suas prioridades, porque você vai estar sempre fazendo a prioridade dos outros. E o que ele diz? Que uma das maiores dificuldades para negar é porque a gente não tem clareza do que é essencial. Por que é difícil escolher pelo essencial? Porque a gente não tem clareza do que é. Por isso que o objetivo essencial vai ser fundamental. E ele coloca aqui que os essencialistas aceitam que não podem ser populares com todo mundo o tempo todo. Não dá para agradar a todo mundo. Principalmente, gente, porque agradar os outros depende muito dos outros. Depende mais dos outros do que de mim. A pessoa acorda da pá virada, independente do que você faça, ela não vai se agradar. Você não vai conseguir agradar a pessoa porque ela está mal, está de mau humor, enfim, Mercúrio retrógrado, alguma coisa aconteceu que ela não vai ficar agradada, independente do que você faça. Então, tentar agradar é difícil, porque depende muito do outro. E aí a gente fica perdendo o nosso tempo com isso. Por isso que ele diz, né, não dá para ser popular com todo mundo o tempo todo. A gente dizer não pode gerar algum desconforto, mas normalmente, no final, o resultado é positivo e as pessoas começam a respeitar melhor a gente. Do mesmo jeito que você respeita o seu tempo, os outros também aprendem a fazer isso. Outra coisa que ele nos alerta é que a gente precisa lidar também com as coisas que a gente já fez. Então, veja só como ele vai indo, né? Montei um objetivo essencial, agora eu posso dizer não ao que não é essencial e posso avaliar para trás os compromissos que eu já fiz, se eles estão de acordo realmente com o meu propósito, com o meu objetivo. E o que não está, eu vou tentar tirar. E para isso ele diz que normalmente a gente não quer tirar as coisas para trás por alguns motivos. Trouxe alguns aqui, destaquei alguns dos que estão no livro, que eu achei mais interessantes. Ele põe aqui a influência dos custos perdidos. É tipo, olha, eu já investi tanto dinheiro aqui, eu não quero perder, então vou continuar investindo, mas o negócio está dando errado. Né? Então você continua nos fundos perdidos. Os custos que você já teve, eles só aumentam. A pessoa, sei lá, está morando num lugar, a casa só dá problema, ou então o carro, né? O carro tem muito disso, ele começa a dar muito problema e tal, é dinheiro que vai, você fala, poxa, mas eu acabei de gastar não sei quanto para arrumar o motor desse carro, eu não quero me desfazer dele agora, aí você vai gastando mais. Isso é o que ele fala dos custos perdidos, porque você vai gastando mais, ao invés de você cortar isso, cortar esse gasto, né? Essa influência, essa visão de que eu não quero perder o que eu já coloquei, é um dos problemas para a gente se descomprometer das coisas que nos levam para longe do nosso objetivo. O outro é do status quo, que é tipo assim, eu sempre fiz isso e eu vou continuar fazendo isso.
pessoa fala assim, eu tô morando numa casa grande, ela dá muito trabalho, é muito difícil de limpar, agora eu tô morando sozinho, não tem isso, né? Os filhos cresceram, saíram de casa. Mas aí você fala, mas por que você não vai para um lugar diferente, mais prático? Ah, porque eu sempre morei aqui, eu moro aqui já faz 50 anos. É difícil mesmo, mas é o status quo. Eu vi as crianças crescendo aqui, eu tenho tantas recordações, então a pessoa não quer sair daquilo que ela sempre faz, não quer apostar, não quer arriscar a fazer algo diferente. E aí também não sabe dizer não sabe se descomprometer das coisas, continua segurando aquele peso, né? A gente também não gosta de admitir que fez uma má escolha. Olha, eu me comprometi com isso, mas fiz errado, não devia ter feito. A gente não gosta de admitir que errou, porque a gente é muito orgulhoso, né, de si mesmo e não quer admitir os erros nas nossas escolhas passadas. E o outro é a dificuldade que a gente tem de achar que vai perder uma oportunidade. E a gente pode perder uma oportunidade mesmo. E ele fala uma coisa interessante, que ele diz assim, você não pode pegar uma oportunidade média, mediana ou medíocre. Você tem que esperar pela oportunidade correta, você tem que se comprometer com as coisas grandes que vão levar você para o seu objetivo. Se você começa a pensar assim, mas essa oportunidade aqui é tão boa, e se ela não volta, e se eu perco, não é bem o que eu queria, mas é uma oportunidade muito boa. Você acaba fazendo coisas que você não quer, isso vai te tirando tempo, recurso, energia das coisas que você realmente quer. O exemplo que ele dá, eu gosto muito de viajar, né? Quem me acompanha aqui no canal mesmo tem os vídeos, né? De algumas das minhas viagens. Gosto muito de viajar. E ele falou, aí eu me identifiquei muito, que ele fala assim, você recebe uma promoção de passagem super barata para um lugar que você não quer ir. Ó a tentação. Nossa, é promoção. Mas você nunca quis ir para aquele lugar, você tem que juntar dinheiro para ir para outro, mas a tentação de perder a oportunidade. Não é o meu objetivo aquele local. Eu ir para lá vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, mas é uma oportunidade. A gente tem que aprender a dizer não para essas oportunidades que não são as que a gente quer, que não são as coisas que são importantes para a gente. Então, é bem importante aqui essas ideias. Aí o descomprometer-se, ele fala, a partir de agora, então o que ele sugere? Antes de você se comprometer com alguma coisa, né, para não se enrolar mais, pense durante 5 segundos. Para assim, fala, Renata, você pode levar os gatos no veterinário? Pensar. Posso, não posso? Tem que ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Se a gente vai por impulso, em geral a gente vai se comprometer com coisas que vão tirar tempo, energia do que a gente precisa fazer de fato. Então tá aqui um exercíciozinho simples para a gente começar a implementar. E ele fala de botar limites, a gente colocar limites nas coisas e nas pessoas, nas demandas externas que surgem. Porque se eu não botar limite, ele não vai existir. Às vezes a gente acha que a outra pessoa que, sei lá, está nos demandando muito, ou às vezes, sei lá, os companheiros ali de trabalho que vão demandando um monte de coisa, a gente acha que uma hora eles vão ver que a gente está morrendo, não está dando conta daquilo tudo e vão parar. Então assim, eu estou contando que os outros vão ficar com dó de mim, vão parar de demandar. Eles não vão porque não tem limite para essa necessidade. Enquanto você responde, as pessoas vão demandando. É que nem responder e-mail ou responder mensagem do WhatsApp. Quanto mais você responde, mais mensagem vem. A gente vai dando corda. Quem dá limite é a gente que tem que dar limite. Você não pode contar que o outro vai ficar com pena de você e colocar os limites. Se você não põe os limites não vão existir. E aí a gente vai ter que lidar com uma demanda infinita que leva a gente para longe do rumo que a gente quer. E ele fala de executar. Aí a gente já selecionou, né, explorou, selecionou, pegou as coisas que são essenciais e agora a gente vai fazer. Eu peguei minha agenda, diminuí as coisas que não são relacionadas com o meu objetivo essencial e agora eu vou fazer. E a promessa dele é muito boa, porque ele fala que é uma execução quase sem esforço, é um fluir. E aqui, gente, eu achei que ele acertou na mosca em algumas coisas que ajudaram bastante. São simples, eu acho que vocês vão
se identificar também, e que uma pequena mudança pode ajudar a muita coisa. Então vamos ver o que ele fala da execução daquilo que é essencial. Primeiro ponto é trabalhar com margem de segurança. E aqui é fundamental vir falando isso na agenda. Ele coloca assim: o não essencialista tende a prever sempre que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Ah, isso daqui não é só 2 minutinhos. 2 minutinhos eu faço. Vou mandar um e-mail aqui, 2 minutinhos tá pronto. Aí ele vai, aí ele liga, não tem bateria, acaba a bateria, tem que pegar carregador, botar na tomada, né? Quantas vezes? Mas qual é a minha noção de tempo? Eu penso no que a gente em programação chamava de happy day. Se tudo der certo, seria assim. O problema é que nunca é um happy day, nunca dá tudo certo. É raro, é muito raro dar tudo certo. E se eu imagino o tempo, o meu cotidiano e tudo, pensando que tudo vai dar certo, eu erro constantemente. Então ele fala para a gente não agir assim. Ele diz para a gente esperar o inesperado, criar uma margem de segurança para lidar com imprevistos e ter espaço para manobra quando acontece, como é inevitável. Então é assim, como é que eu vou prever o imprevisto? Veja só, gente, conta para mim aqui, vou até mudar. Conta para mim, sinceramente, qual foi a última vez que um dia saiu exatamente do jeito que você pensou? Você acordou de manhã na hora, você saiu de casa na hora, quando você chegou lá no lugar que você ia não tinha fila, o trânsito estava bom, não choveu. Aí quando você chegou lá, tudo correu do jeito que você imaginou. Você não teve que adaptar nada. Você saiu de lá, deu tudo certo, você encontrou as pessoas exatamente, você chegou no médico, ele estava lá na hora para te atender, na hora da consulta, não ficou lá você de molho meia hora, 40 minutos, 2 horas. Gente, quando foi a última vez na sua vida que um dia saiu do jeito que você esperava? A encarnação passada, né? Porque nessa, sem chance. O que acontece com o imprevisto? É previsível que você vai ter um imprevisto, você só não sabe qual é. Você não sabe o que vai dar errado exatamente, mas que alguma coisa vai dar errado, vai sair do que você imaginou, isso você pode prever sim. E se eu tenho uma margem de manobra, se eu tenho um tempo para poder lidar e adaptar, eu consigo lidar muito melhor com essa situação e executar com menos estresse. Porque o que vai prensando a gente é que uma coisa sai errado, aí junta com outra, junta com outra, junta com outra, e depois a gente está literalmente esmagado pelo tempo. Então é isso que ele fala, a gente precisa trabalhar com margem de segurança. E para isso, qual é a sugestão dele? Acrescente 50% ao prazo que você estimou. Eu vou terminar esse livro em 3 dias. Ponha pelo menos aí uns 4, 5 dias. Eu vou chegar no trabalho em meia hora, coloque 45 minutos. Eu vou rapidinho, todas as coisas que você imagina que não tomam tempo, elas tomam tempo. Você fala assim, eu vou rapidinho ali na padaria, já volto. Esse seu rapidinho vai durar pelo menos uma meia hora, 1 hora. Tudo leva um tempo, e a gente, como estima mal, ele sugere que a gente coloque 50% a mais. Qualquer tempo. Ah, vai demorar 1 mês? Põe 1 mês e meio. Ah, vai demorar 1 ano? Põe 1 ano e meio. Vai demorar 10 minutos? Coloca 15. E funciona, viu, gente? Funciona muito. Você fica muito menos estressado, porque você tem essa margem de manobra que ele comentou. Faz aí, depois você me conta. Ele coloca que é importante também, quando a gente está executando, uma estratégia de automotivação, que é o poder das pequenas vitórias. Ele sugere que a gente comece pequeno, né, e comemore o progresso. A cada pequena tarefa que a gente acaba, a cada degrau que a gente supera, a gente comemore. Por quê? Porque dentro da motivação, existem 2 tipos de motivação, né? Uma externa, que é que vem de fora, reconhecimento, salário, enfim, tudo que vem de fora, né? Externo. E tem motivações internas, né? Intrínsecas. Essas motivações internas, elas são muito, muito mais poderosas do que as externas, porque as externas você se acostuma. A interna, ela realmente pode te motivar por anos, anos, anos e anos a fio. É muito mais estratégico você desenvolver essas motivações internas.
Eu comento, agora um parênteses, né? Comento assim, a gente quando pegou o primeiro estágio, a gente se achava rico. Você ganhava pouquinho em pouquinho, mas para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Aí naquele primeiro emprego você ganhava pouco, feliz, ficava feliz da vida, motivado, chegava lá para trabalhar, né? Estagiário e tudo, fazia tudo que o pessoal pedia, não sei o quê. Aí depois de uns meses, a gente já começou a achar que está ganhando pouco, o pessoal está explorando a gente está ganhando pouco, a gente quer ganhar mais. Aí você ganha, aí motivação externa, aí contratam você e você começa a ganhar mais, motivação externa, fico feliz de novo. Mas daqui a 4, 5 meses, 1 ano, dependendo do seu salário, você já acha que está ganhando pouco de novo. As motivações externas, elas não têm esse fim, elas não conseguem te motivar eternamente. As internas, sim, elas conseguem te motivar constantemente. E ele fala dessas pesquisas, então, que falam que uma das formas de motivação mais fortes, né, de motivação interna é a sensação de progresso numa atividade importante, significativa. Quando eu vejo que eu estou caminhando dentro daquilo que é importante, que eu vejo esse progresso, eu me motivo. Por isso que é importante comemorar as pequenas vitórias. E, gente, comemorar não é festão, não precisa fazer festão, mas de você falar, cara, consegui, fechei isso daqui, o negócio deu certo. Sabe, você compartilhar com alguém que você ama, que está ali te apoiando, compartilha com ela, sabe, comemora e tal. Enfim, não precisa ser enorme, mas não pode passar em branco, né? Não pode passar em branco, porque você vai vendo o progresso a cada comemoração que você faz. Ele coloca aqui, né, que a ideia é começar pequeno, estimular o progresso, com esses pequenos passos e comemorar as pequenas vitórias. Lembra que a gente está falando de execução. Executar de forma que seja fácil, quase sem esforço, que ele fala. E aí ele fala também que esse progresso, essa recompensa, o ideal é que ela seja visual também. Então, sabe aquelas coisas que a gente faz xizinho? Que é o traqueamento, lá nos Hábitos Atômicos ele fala disso, né? O traqueamento, você faz o X, hoje eu li tantas páginas do livro, ontem eu estava na página 100, hoje eu estou na página 110, anotar isso, tem um gráfico, uma barra, né, de progresso, que é o que o computador faz, né? A gente até acostumou dessa barrinha de progresso, porque você fica mais tranquilo, você sabe o que está acontecendo. Então, fazer algo visual que ajude você a recompensar o seu progresso, a registrar o seu progresso. E no fluir é onde eu achei uma boa sacada também, gente. Ainda mais porque tinha acabado de ler Hábitos Atômicos. E os Hábitos Atômicos falam muito de como criar hábitos, como montar rotinas. E ele faz uma sacada muito importante. Ele fala que a gente tem que ter uma rotina que preserve o que é essencial. Eu tenho que botar eu sempre trabalho com semana, né? Minha cabeça trabalha de 7 em 7 aqui. Na semana eu tenho que ter um período, um momento em que eu faça aquilo que é fundamental, que é essencial. E ele tem que se tornar um hábito. Eu tenho que fazer do essencial o padrão. Quando eu gero um hábito, monto uma rotina, essa rotina faz com que a coisa fique muito mais fácil. Por quê? Porque eu diminuo a necessidade de escolher. Eu não preciso escolher coisas, né? Eu tiro essa fadiga que a gente fala, essa fadiga decisória. Eu decido uma vez e pronto, agora é só executar. Isso ajuda muito a fluir, ok? E o outro é o focalizar, né? O focalizar, ele faz essa descrição aqui, ó. Não era apenas o número de coisas que parecia avassalador, era aquele estresse já conhecido de ter muitas tarefas disputando a primeira posição o tempo todo, ou seja, não ter prioridades. E ele comenta que a gente pode resolver isso perguntando o que é importante agora, não daqui a 1 hora, não amanhã. Nesse instante, o que é o mais importante a ser feito, para que você defina uma prioridade, né, e pare de ficar com essa luta dentro da cabeça, dando essa angústia. Então ele fala do focalizar. Em resumo, o que ele coloca para a gente? Tenha um objetivo essencial, descubra o que é importante para você, selecione as coisas, aprenda a dizer não e a se desfazer de compromissos que não têm a ver com isso que é importante,
e a partir daí coloque esse propósito para direcionar a sua vida. Gente, eu sei que tem muitas coisas que a gente faz que são de base, que eu chamo, que é o quê? A gente tem que ter dinheiro para pagar as contas, a gente tem que cuidar da saúde, tem uma série de coisas que são de base. Mas em algum momento a gente tem que fazer aquilo que é importante, senão tudo que a gente faz parece que não realiza, e isso é muito ruim. E eu não quero que isso aconteça com você, ok? Ele fala que a vida do essencialista é uma vida com significado e propósito, uma vida que realmente importa. Por quê? Porque ele faz as coisas que importam. Para que a minha vida tenha essa importância, eu começo a fazer coisas importantes, não só as secundárias. E é muito bacana a gente imaginar que dá para fazer isso com pequenas visões que a gente muda. Botar mais tempo para fazer as coisas, montar uma rotina boa, ter ideia do que é importante ou não na nossa vida. E eu espero que esses direcionamentos ajudem você, então, a definir as suas prioridades e colocar né, mais sentido, mais direção nas coisas que você realiza na sua vida. Era isso que eu tinha separado para a gente hoje, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!